Bom dia, boa noite, boa tarde a todos que estão vendo este vídeo, que é um trabalho de artes da escola Romeu Santos. E ignorem a minha voz, tá muito tarde, praticamente madrugada. Eu tô fazendo essa e outras gravações no meio da madrugada. E, bem, o meu trabalho é falando sobre a música, para ser mais específico, artistas músicos. E eu entrevistei dois artistas, o professor Fábio André e Luiz Santos. Eu irei explicar algumas coisas durante a gravação, tipo, isso é uma entrevista que eu fiz, então de vez em quando irei explicar algumas coisas que talvez possam ficar um pouco estranhas, porque, bem, eu sou pobre, então não tem como eu meio que conseguir equipamentos sofisticados para fazer uma gravação boa, mas eu me esforcei para pelo menos fazer uma edição bacana. E também os meus entrevistados tiraram um tempinho da agenda deles para fazer essa entrevista, então espero que vocês gostem e, sem mais enrolação, bora pra entrevista. Pois é, Fábio Freitas, aqui de Ponta de Pedras, da Associação Sociocultural Catumbi Ponta Pedrense. Boa tarde. Boa tarde. Esse trabalho é de artes. O meu tema escolhido foi músicas e eu tô fazendo esse trabalho sozinho. Então eu meio que vou fazer tudo. Eu vou fazer umas perguntas e você pode responder o quanto quiser. Tudo bem. E vamos começar com a primeira. Qual o seu nome artístico? Bom, o meu nome artístico especificamente é Fábio Freitas. Fábio Freitas, né? O meu nome completo é Fábio André Freitas Pereira. Aqui em Ponta de Pedras, muita gente não tem ideia que o meu nome é Fábio, porque a minha família sempre me chama como André. Eu cresci aqui como André, a sociedade, que o meu bairro, né, e a minha família principalmente me denomina como André, mas o meu nome artístico é Fábio Freitas. Todo mundo me conhece fora daqui de Ponta de Pedras e no mundo musical e profissional como Fábio Freitas. A quais linguagens artísticas a sua profissão está relacionada? Tipo, no que é mais a sua área? Pois é, na questão das artes, a minha área especificamente ela é voltada para a música, né? Nós sabemos que a matéria é arte, né? E a música é uma ramificação dessa matéria, assim como nós temos várias artes dinâmicas, né? A dança, temos o teatro, artes estáticas como essas pinturas que eu acabei de falar para você aqui, mas a minha ramificação, onde eu me identifico mesmo profissionalmente, é especificamente na área musical. A cultura da nossa comunidade influencia o seu trabalho? De que forma? Bom, a nossa cultura aqui, ela foi totalmente decisiva para a minha formação, né? Ela não somente me influenciou, como ela também me inspirou, né? Eu sou neto de um dos maiores músicos que esse município já teve, o Manuel do Espírito Santo Pereira, que carinhosamente ficou conhecido como Mestre Catumbi. Ele era um exímio clarinetista e um exímio flautista, que com os seus filhos ele formou o seu próprio conjunto e tocava em todo o território de Ponta de Pedras, na época, nas décadas de 40 até 70. Né? Então eu cresci no seio de uma família totalmente musical e não tinha como eu não ser influenciado por esse meio, e foi por isso que eu enveredei. E a partir do momento que eu tive contato com o meu tio, o maestro Antônio Pereira, eu comecei a estudar música com ele e daí não parei mais. E tanto no folclore, na questão dos bois, dos grupos de juninos, de teatro como Peixes, isso também eu participei de uma forma decisiva, tocando e até mesmo atuando, né, como ator em alguns momentos. Então esse meio, ele totalmente me influenciou, bem como ele me deu um norte para que eu pudesse escolher a minha profissão na área musical. Que legal. Aqui eu tô perguntando qual é o motivo da sua arte, o que no caso você meio que explicou um pouco, não foi?
Sim. Mas mesmo assim, qual o motivo de você escolher a sua arte, a sua em específico? Pois primeiramente eu não escolhi, né? Meu pai sabia que era muito importante para mim eu ter o contato com a arte. Hoje eu também entendo e tento transferir isso para os meus filhos e para os meus alunos, porque por mais que a música não seja encarada como uma profissão, ela tem uma importância muito grande na formação do caráter de qualquer ser humano, principalmente das crianças, né? Então a música ela molda as crianças com certas personalidades, como ouvir, como a disciplina. Ela abre caminhos para que as crianças possam ter uma concentração mais aguçada em certas áreas e matérias que elas não têm essa concentração. Então, quando eu comecei aos meus 10 anos ter contato com esse meio musical, eu pude observar que isso era bom e meu pai começou a pagar aulas para que eu pudesse ter aulas em casa com meu tio. E depois que eu tive esse contato, que eu comecei a tocar, eu vi que isso era muito importante e eu decidi, né, por todo esse conjunto, por todos esses fatores que eu expliquei para você, seguir o caminho musical, porque sabia que ia ser muito bom para a minha vida futura e foi o que definiu mesmo a minha profissão. Pelo que muitos já devem ter percebido, a minha cabeça é simplesmente tão grande que uma parte some na tela lá. E tipo, eu tentei distanciar em um momento que vai ser falado, mas não deu em absolutamente nada. Ficou tudo do mesmo jeito. Mas, enfim, vamos continuar com o vídeo, porque eu não vou ficar cortando tanto assim os vídeos. Saindo um pouco disso, eu gostaria de saber qual instrumento você mais toca. Porque você mencionou que o seu avô tocava mais flauta e Clarinete. E o seu em específico seria o mesmo dele ou é um específico para você que você gostou mais? Sim, não, eu não escolhi tocar clarinete. Quando eu comecei a estudar com meu tio, eu tive a opção, a única opção, que era um instrumento que tinha disponível dele. Eu comecei a estudar esse instrumento, não que eu tivesse escolhido, não é? Então eu comecei a ter contato com o clarinete e o meu instrumento de formação é o clarinete. Só que depois, por exemplo, quando a gente vai para o conservatório, a gente precisa, como o clarinete é um instrumento melódico, a gente obrigatoriamente tem que dominar um instrumento harmônico para fazer composição, arranjo, escrever, né? Então, na questão de banda de música, como eu trabalhei muito e trabalho nessa área de regência, eu tive que escolher um instrumento harmônico, e eu optei pelo piano, né, para poder lecionar e acompanhar meus alunos. Então hoje eu toco clarinete, domino os instrumentos de sopro, como toda a família dos saxofones e flautas também, né? E o meu instrumento harmônico é piano. Você segue alguma rotina para criar a sua arte? Bom, se for em relação à composição mesmo, musical, eu me inspiro no meu meio, não é? Porque você imagina que nós temos uma música totalmente de raiz, né? Eu sou muito ligado à etnomusicologia, a estudar a música étnica de raiz, né? A nossa essência, né? Do nosso folclore. E aonde é que eu me inspiro? Onde é que eu vejo a maior referência disso? No carimbó. O que é que o carimbó canta? Qual é a mensagem que o carimbó ele transmite para todo mundo que tem contato com essa arte, com a dança e principalmente com os instrumentos? O carimbó ele canta o cotidiano do lavrador, do pescador, do homem da Amazônia, da cidade do interior. Né? Então, nós temos uma grande referência atualmente, que eu estou trabalhando diretamente com ele, que é o professor Esteu, meu primo, neto também do mestre Catumbi, do meu avô, e que ele canta o cotidiano dessa cidade e das nossas belezas naturais de uma forma totalmente assim, única. Né? Quem escuta as músicas do Aristeu pode conhecer Ponta de Pedra sem nunca ter pisado aqui. Então, eu, na verdade, me inspiro no meio onde eu vivo.
né? Eu canto a nossa realidade, eu componho para a nossa realidade, eu falo daquilo que a gente conhece, a gente só divulga aquilo que a gente conhece. Então eu mergulho nesse meio do nosso cotidiano, né? Da floresta, dos nossos rios e da nossa realidade urbana também. É aí que eu bebo nessa fonte. Você já enfrentou dificuldades na hora de fazer a sua arte? Olha, todo mundo que faz arte, que vive da arte, que trabalha com artes e faz arte, mas também a nossa cultura local enfrenta dificuldades, né? Eu sou músico, eu sou um artista porque eu sou insistente, né? Porque o artista em si não é no Marajó nem no Pará, é no Brasil, que pensa em ser artista para ele poder ter uma vida de regalias, financeiramente falando, ele pode se frustrar se o objetivo principal dele foi esse, né? Mas o meu objetivo é transmitir conhecimentos, gozar de felicidade com o trabalho que eu faço, principalmente influenciar as crianças para esse meio tão importante de não deixar que a nossa cultura morra. Então não tem como você não enfrentar dificuldades, porque você vive num país que o artista ele não é valorizado, que a cultura de massa esmaga todo tipo, né, de apoio financeiro que nós temos o direito de ter acesso, né? Você imagina que tem artistas aí, eu não sou contra ninguém, nenhum artista, mas tem artistas que vêm fazer show aqui no estado do Pará, que um show leva R$1,5 milhão e a lei Aldir Blanc do estado, tem uma lei agora aqui que está em vigor no estado, que eles estão pegando R$1 milhão e dividindo por um estado inteiro, que é o estado do Pará, o segundo maior estado do Brasil, não é? E você imagina, a gente tem não sei quantos municípios, 144 municípios, né? Como é que você vai dividir 1 milhão para 144 artistas de todo o território paraense, né? E você acha que você está suprindo essa necessidade? Não está suprindo. Então a dificuldade ela existe, mas você precisa ter essa ciência de que essa dificuldade existe e fazer com que você transforme isso em força para superar toda essa dificuldade, não desistir de acreditar naquilo que você quer e que você acha que é importante para a vida das pessoas e principalmente para a sua vida. Nós temos muita dificuldade de fazer arte, fazer cultura nesse país, mas a gente sabe, todo mundo que trabalha com isso sabe da importância do nosso papel para a gente perpetuar toda essa gama de informações que a cultura, que é o cotidiano que a gente vive, tem e que ela pode influenciar as futuras gerações. Mas a dificuldade, ela com certeza, ela sempre vai existir e a gente precisa saber lidar com essas dificuldades, principalmente financeira, mas em segundo lugar também em relação à falta de conhecimento. Porque se você está enveredando por esse caminho, você vai mais tarde saber que tem gente que tem preconceito com músico, que acha que músico é vagabundo, que, sabe, tem certas profissões no ramo da arte que elas não são, né, bem vistas dentro da sociedade. Então tudo isso são dificuldades que nós temos que superar para que a gente possa fazer o nosso trabalho com louvor, ser feliz e principalmente fazer os outros felizes com a arte que a gente produz. Como você falou, realmente, eu já vi isso. Tinha vezes que eu via um vídeo no YouTube, aí era sempre alguém ou tocando um violão ou um piano no meio da rua. Então vinha alguém desrespeitosa e falava mal dessa pessoa por conta disso. Só que se você prestar atenção, muita gente menospreza certas ações da arte, mas gosta quando alguma coisa famosa usa isso. Tipo, filmes. Principalmente filmes e séries que usam muitos efeitos sonoros para mostrar grandiosidade. E também tem isso que você falou, mas esse negócio do 1 milhão para um estado inteiro é no geral. Tipo, o Brasil é um dos países que mais tem PIB alto e mesmo assim eles querem muito e dão pouco. Sim. É sempre assim, desde muitos anos. Verdade.
Você acha que a arte pode transformar realidades? Bom, eu não só acho, como eu tenho certeza, porque eu sou fruto de uma transformação artística, né? Eu sempre disse que as crianças do Marajó, eu coloquei isso na minha cabeça, as crianças do Marajó, elas não são diferentes de qualquer criança de qualquer lugar do mundo. Elas têm inteligência, elas têm capacidade, porém só precisam de oportunidades. Eu tive essa oportunidade de ser transformado através do valor da arte, né? E eu acredito, né? Eu tenho inúmeros alunos também que foram transformados, né, pelo poder artístico, principalmente pelo poder, né, da música. Então, hoje eu tenho inúmeros alunos formados em licenciatura em música, no bacharelado, tenho pessoas que hoje em dia são meus colegas de trabalho que começaram estudando comigo do zero. Então, isso é uma transformação social muito grande, né, que vem de uma única palavra, arte, né? Especificamente, a arte tem várias ramificações, mas principalmente a música, eu creio que você deve saber, a música, ela é a primeira de todas as artes, mas muita gente só conhece a sétima, que é o cinema, não é? Então a música, ela é a primeira de todas. Então o potencial que a música tem de englobar e dentro dela todos, né, todas as outras artes, é fantástico. Então, isso é um poder transformador para qualquer realidade social que a gente tenha nesse país, principalmente no nosso Marajó, né, que é tão desprovido de políticas públicas. A música deveria ser muito mais incentivada em qualquer cidade do Marajó para combater esse tipo de desigualdade social que nós temos. Porque eu tenho que acreditar, porque eu sou fui fruto disso, estou sendo até hoje. A minha única profissão é essa. Então, eu tenho certeza que com a minha profissão eu tenho levado muita esperança para muitas crianças que têm contato com essa arte, que é uma arte cara, música é cara, né? Mas que a gente consegue fazer com tanta dificuldade aqui nesse Marajó que tanto precisa. Você falou que a arte foi uma das primeiras, certo? Quando estava pesquisando mais sobre esse assunto, descobri que alguns cientistas, não muitos, mas um grupo bem pequeno, acha que nossos antepassados se comunicavam por som. E ao pouco, esse som que eles se comunicavam foi aos poucos, bem aos poucos mesmo, se tornando a música que todos conhecemos até hoje em dia. E além disso, a música é usada tanto nos vídeos de hoje em dia, quanto nos teatros para contar histórias. Até mesmo músicas que são só instrumentais contam uma história, como você já deve ter percebido em alguma das suas apresentações pelo nosso estado, não é? Sim, com certeza. Quais são os seus sonhos enquanto artista? Bom, sonhar não paga imposto, não é? Então, a gente precisa, quando a gente fala em sonho, a gente quer dizer que a gente acredita em algo que ainda não aconteceu dentro das nossas possibilidades e limites. Então, eu acredito que através da arte a gente vai poder alcançar muito mais crianças, muito mais pessoas, famílias, transformar essas famílias, né, através, né, do trabalho que a gente desenvolve, né, e principalmente mudar o quadro social do nosso Marajó, das nossas cidades marajoaras, que realmente precisam muito, né? O Marajó, todas as cidades do Marajó, segundo pesquisas que eu contactei com várias pessoas e através de livros também, todas as cidades do Marajó, sem exceção, todas já tiveram bandas de música. Mas por que hoje isso não é uma realidade 100%? Porque naquele tempo as bandas de música, elas eram formadas por pessoas da comunidade, como aqui em Ponta de Pedras, que estavam aqui morando, tinham seu próprio instrumento, se reuniam nas festas, principalmente festas religiosas, não é? Mas de repente uma pessoa não queria mais, outra morria, outra ia embora, outra casava, e por isso que as bandas terminaram. Nós temos uma única banda centenária no Marajó, que fica lá em Jubim, que praticamente ela já está morta. Isso é um crime,
que a gente precisa reparar esse dano, né, para o patrimônio imaterial do Brasil, uma banda centenária. Né? Então, quando morre uma banda, um trabalho desse, na verdade morre uma célula da cultura desse país. Então, eu acredito, eu sonho que isso pode ser melhorado através de políticas públicas de incentivo, né, para que a gente possa ter mais condições, né, de qualificação, né, e condições financeiras para que a gente possa expandir o nosso trabalho para muitas comunidades que ainda não tiveram acesso. Para mim, a música ela é tão vital quanto o ar que a gente respira e o alimento que a gente come, porque ela tem uma importância muito grande por ser divina. Né? O Deus escolheu, criou o louvor para si. Então, a importância da música, você tem música para casar, você tem música para aniversário, até para se enterrar uma pessoa tem música. Não se vive sem música. Então, eu acredito que isso precisa ser mais valorizado no nosso país e principalmente no nosso Marajó, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Através da educação e principalmente da arte. Esse é o meu sonho. Sabendo disso, se você tivesse a chance de agarrar mesmo esse meio que objetivo, você levaria até o fim para que isso pudesse voltar a ser não só um objetivo, um sonho, mas sim uma realidade de fato? Eu levo, eu vivo isso. Eu estou fazendo um trabalho agora aqui em Ponta de Pedras que eu não tenho nenhum tipo de ajuda financeira, né? E eu faço esse trabalho, eu tento levar, eu já estou aqui com quase 70 alunos, né? Então, e fazendo projetos e melhorando, qualificando a nossa associação, escrevendo a nossa associação em editais, tentando de alguma forma ampliar o número de pessoas que a gente atinge para que cada vez mais a gente possa expandir o nosso trabalho, principalmente na área musical, e melhorar a vida da nossa comunidade. Eu acredito sim. Há quanto tempo você trabalha assim com música? E tipo, você já fez apresentações? Sim, olha, eu profissionalmente mesmo, meu primeiro trabalho foi aqui em Ponta de Pedras, né, como professor da primeira turma de musicalização da AMAN, né, e depois no ano de 2000 eu saí. Após eu ingressar no projeto de interiorização de bandas da Fundação Carlos Gomes como professor, eu fui fundar uma banda no município de Dom Eliseu, né? E lá eu passei 4 anos, e quando eu estava em Dom Eliseu também eu atendia Ulianópolis, uma cidade antes, e Paragominas antes ainda. Eu fazia essas 3 cidades, né, de uma só vez. Então, eu trabalhei em inúmeros municípios por aí, né? E, assim, artisticamente, em Belém, por exemplo, eu já toquei em todos os palcos de Belém, todos. O mais famoso que todo mundo, né, que é o templo do nosso palco da Amazônia, é o Teatro da Paz, né? Mas eu já toquei desde Teatro da Paz, a Escola Bosque, que fechou agora, lamentavelmente, a Escola Bosque de Outeiro, Teatro do SESI, CCB, todos, eu não posso enumerar assim de cabeça, mas todos os palcos, os principais palcos de Belém eu já toquei como artista e toquei como maestro, regendo as minhas bandas, né, de Cachoeira do Arari, de Santa Cruz do Arari, né, aqui de Ponta de Pedras, e bandas de Belém que eu sempre trabalhei, né, eu dava aula em uma escola particular que era o Baby Gênio em Belém, a gente sempre se apresentava em eventos do estado na capital. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tive inúmeras participações em vários locais, em vários palcos, né, do estado do Pará, e eu me sinto feliz com essa conquista, assim, através do meu trabalho musical. Você quer responder isso aqui? Tá perguntando o que fez você dizer que queria ser um artista? Pois é, eu creio que eu, de alguma forma eu já respondi essa pergunta, né? Porque eu cresci no meio musical e no meio artístico, onde se cantava e se fazia, né, os ensaios de bois, né, onde tinha quadrilhas de juninas, onde tinha uma série de eventos culturais
regados a muita música instrumental. Meu tio foi um dos principais trompetistas que essa cidade teve aqui, o professor Paulo Pereira, que hoje leva o nome da nossa escola, né? Pai do professor Aristeu, né? Tocava tudo aqui em Ponte de Pedras, né? Desde procissões religiosas até o carnaval, todas essas manifestações da cultura popular. Meu tio Antônio também, né? Meu pai. Depois a gente criou o nosso próprio grupo da família. Então, assim, o que me levou a eu querer ser esse artista na área da música foi o meio onde eu fui, né, criado. Então, assim, eu não conheci meu avô. Eu nasci em 1976, aqui nesse chapéu, e o meu avô faleceu 2 anos antes, em 74. Mas é como se eu tivesse conhecido ele. A flauta dele eu tenho, as partituras dele eu tenho, tudo eu herdei. Então não tinha como eu não ser influenciado por esse meio. Por isso que me levou a ser esse músico que, graças a Deus, eu tenho orgulho de ser. Então, o seu maior artista que você mais é fã é o seu avô, não é? De uma certa forma, sim, ele influenciou toda a nossa família. Ele é, principalmente, por isso que ele é o patrono da nossa associação, né? A nossa associação, ela leva o nome dele, Associação Sociocultural Catumbi Ponta Pedrense. Então ele realmente sempre foi e continua sendo a nossa maior referência. Qual foi a sua maior conquista como um artista? Bom, a minha maior conquista, eu posso dizer que, se eu puder enumerar, eu tenho duas conquistas, né? Eu me lembro que quando, em 2000, eu cheguei para começar um trabalho musical em Dom Eliseu com 300 crianças, sozinho, num município que nunca tinha ouvido falar nada de musicalização. Eu sempre uso uma palavra, eu mesmo criei, né? Eu digo que a musicalização é a alfabetização musical. Você vai deixar de ser analfabeto musical. Você vai passar a conhecer os princípios, os elementos básicos da música. Ter noção de o que são linhas, pautas, claves, figuras de notas, figuras de pausa, essas coisas assim. Então você vai começar a ser alfabetizado musicalmente. Eu cheguei naquele lugar e quando eu desci do ônibus, estava todo mundo esperando assim, aí os pais dos alunos disseram assim: mas é esse moleque aí que é o professor? Aí na cabeça deles, eles estavam esperando um professor, um senhor de idade, que com muita experiência, que ia fazer aquele trabalho. E quando eles viram eu saltando, né, isso você imagina, né, nós estamos há 26 anos atrás, né, eu era bem jovem mesmo, né, não que eu seja tão velho, mas assim, eu enfrentei uma dificuldade de credibilidade, mas eu não falei nada. E depois, com 6 meses, a banda estava formada, se apresentando na Expoad, uma das maiores feiras agropecuárias da região nordeste do Pará, que é em Dom Eliseu. Então isso para mim foi uma conquista, né? A outra conquista foi quando eu cheguei em Santa Cruz do Arari. As pessoas... Isso foram conquistas assim, não foram de competições. Eu odeio competição. Eu tenho asco, eu não gosto de competir absolutamente em nada, entendeu? A minha educação, o meu trabalho é para contribuir com a educação das pessoas, não é para competir. Eu não gosto de divisão. Então, eu cheguei em Santa Cruz do Arari. Aí, esse mesmo desafio, né, ele veio naturalmente para mim, porque as pessoas disseram assim: de novo esse negócio de música? É a 3ª vez que inventa esse negócio de escola de música, não dá certo aqui, não vai dar certo de novo. Aí eu fiquei pensando assim e comecei o trabalho sozinho, né, Deus e eu. E praticamente nesse mesmo período, assim, sabe? Parece que não, eu acredito, um número profético, 6, né? A banda estava prontinha, se apresentando no ginásio, né, municipal de Santa Cruz do Arari, no aniversário da cidade.
né? Então, assim, isso foi uma conquista para mim, porque foram desafios que não me foram lançados, mas naturalmente eles aconteceram e eu acreditei que eu poderia superar com a minha técnica, com a minha habilidade, né, com a minha pouca experiência, mas eu consegui. E quando eu consegui logo em seguida fazer os monitores, para mim foi muito mais gratificante e até mesmo assim, foi muito mais assim, satisfatório, porque eu também pude respirar um pouco mais. Então, esses dois desafios de vencer o descrédito dessas duas cidades, para mim, foram conquistas muito importantes que marcaram a minha vida musical. Todos eles aconteceram quando você tinha quantos anos? A primeira para a segunda? Bom, pois é. Olha, eu creio que em Dom Eliseu eu estava há 26 anos atrás, né? Eu cheguei em Santa Cruz do Arari, para começar o trabalho mesmo, eu cheguei no dia 18 de setembro de 2010, né? Há 16 anos atrás, né? Então, assim, tem essa diferença, né? Então, esses desafios, assim, eles foram primordiais, assim, e que me deram muito mais assim, impulso, deram muito mais tranquilidade, eu ganhei muito mais experiência com esses dois desafios, porque tanto Dom Eliseu como Santa Cruz do Arari, eles não tinham conhecimento nem do que era uma flauta doce. Ninguém nunca tinha tido contato absoluto nenhum com o instrumento, né? E hoje a gente tem alunos lá. Eu me lembro que a gente foi participar de um encontro nacional de música em Bragança com a banda de Santa Cruz do Arari. E lá o maestro perguntou se tinha algum aluno que tocava percussão sinfônica. O único aluno era da nossa banda, da minha banda, Darlan, né, que hoje mora em Macapá, grande percussionista. Então, assim, foram desafios que a gente foi, né, assim, vencendo degrau por degrau e descobrindo talentos, sabe, assim, sem precedentes, que as pessoas nunca imaginavam. Como a Nayara, né? Como o Darlan, o Madison, o Vinícius, que se formou agora aqui, né? Um excelente clarinetista e arranjador, né? O Vinícius começou a estudar comigo com 8 anos de idade. E assim, nem sei, são tantos que eu não consigo nem enumerar. Eu acho que meu rosto não estava aparecendo. Então, eu ajeitei um pouco a câmera, por isso que o ângulo mudou um pouco. Bem, vamos começar com a próxima. Você chegou a pensar que, tipo, não conseguiria ir mais pra frente? Ou simplesmente esse pensamento de não conseguir chegar onde você é agora te deu mais força para você realmente querer chegar até mais pra frente? Seria até mais do que era antes. Pois a gente sempre pensa algo desse tipo, né? Quando a dificuldade vem surgindo, pensa que não vai conseguir. Nós somos seres humanos e nós somos levados também a ter esse tipo de pensamento negativo, né? Mas quando a gente tem determinação, a gente acredita no nosso potencial, principalmente tem fé, a gente consegue, mesmo pensando, superar esses momentos, né, de negatividade e principalmente buscar, né, um pouco mais de suporte, né, através das nossas qualificações, apoio, né. Principalmente eu sou um professor que eu tenho inúmeros contatos, então quando eu estou em dificuldade eu recorro com os meus parceiros de conservatório, que são professores também, a gente troca informações, troca ideias e a gente acaba superando as nossas dificuldades, e isso nos impulsiona, e aquela tristeza de querer desistir, ela se transforma em uma nova energia e a gente realmente vem muito mais fortalecido para continuar o nosso trabalho, assim, com muito mais, né, vigor, né, e ânimo. A gente precisa continuar. A questão da tristeza, ela é normal, ela é inerente ao ser humano, mas a gente precisa também saber contornar essas dificuldades aí de dificuldade, de superação mesmo, e ir em frente, porque faz necessário, né? Tem muita gente aí que precisa dos nossos trabalhos, dos nossos conhecimentos aí.
as escolas são fundamentais, elas precisam muito ter esse contato com a música, né? Eu tenho certeza, por exemplo, que desde 2008, eu acho que você é sabedor, em 2008 era o governo Lula, ele sancionou o ensino infantil, o ensino obrigatório, né, de música nas escolas. Mas por que não foi para frente? Não foi para frente porque eles delegaram essa função aos professores de arte do Brasil. Os professores de arte do Brasil, eles lamentavelmente, 80% deles não são habilitados a nenhum instrumento musical e nem têm conhecimento de música, né? Embora a música seja uma ramificação da matéria arte, né? E depois as várias instituições brasileiras, como a ABEM e outras instituições, reivindicaram o direito dos seus, de quem tem o curso técnico, que é totalmente habilitado, tem capacidade para lecionar, que eles pudessem ser professores nas escolas, né? E isso criou um impasse, não é? Porque a gente sabe que quem está habilitado para lecionar é um licenciado, é quem faz licenciatura, por exemplo, né? Então, desde esse impasse, esse projeto de lei parou, né? Mas isso aí realmente foi assim, foi um fracasso musicalmente para o Brasil, principalmente para os estudantes do ensino fundamental de todas as escolas brasileiras. Isso não deixou de ser uma tristeza, mas com o nosso trabalho a gente contribui de alguma forma aqui com um pouquinho, né? Eu atendo, por exemplo, 70 alunos aqui, então eu fico muito feliz porque com esse trabalho a gente consegue, não é, musicalizar e alfabetizar essas crianças musicalmente falando e contribuir com o nosso trabalho para a sociedade. E aí a tristeza se transforma em alegria, a gente continua muito mais feliz e muito mais fortalecido do que antes. Foi o que ontem disseram para mim. Começar com a música é tipo falar uma outra língua, porque precisa aprender a ler a partitura. E eu aprendi ano passado a ler a base da partitura e agora eu tô lá na mão, tentando aprender daquele grandão que fica lá, normalmente coberto. Tomou um susto, não foi? Bem, esse trecho da música que eu coloquei é mais para entender que aquele som estridente que aparecia em certos pontos, que rachava tudo, é justamente o instrumento que eu estou tentando aprender. Não é tão difícil, mas, bem, precisa aprender a ler também os tempos, que são diferentes dos normais. Eu não vou explicar isso agora, mas para quem tiver dúvidas é só falar comigo na escola ou nos comentários, já que esse vídeo também vai sair no YouTube. Então, falou. Ontem... Percussão, sim. Tímpano. Sim. Ontem eu participei lá e eu percebi que é muito bacana realmente a música, principalmente assim, essas que normalmente é só os instrumentos. Só que quando eu cheguei em casa para pesquisar, percebi que realmente não passa dos milhões, assim, mais de 10 milhões de pessoas que acompanham isso, principalmente hoje em dia. Sim. O que acaba sendo até um pouco triste, né? De certa forma, porque a música, ela é mais uma daquelas artes que se expressa, porque tem muitas formas de se expressar sem ser com as palavras, não é? A música, na minha opinião, é uma das melhores. Com certeza. Existe alguns lugares específicos que, tipo, você gostaria de expandir mais a arte da música? Olha, sim, a gente sempre tem sonhos, né, de expandir o nosso trabalho, principalmente musical, né? Assim como o meu trabalho de professor de musicalização, eu confesso que aqui em Ponta de Pedras eu tenho uma grande vontade
com que esse município, que é tão rico, já foi tão rico de cultura, que já deu para esse país pessoas tão maravilhosas de talento como o Sandoval dos Anjos Teixeira, não sei se você já ouviu falar, foi o criador do hino deste município, criou inúmeras bandas, né, no estado do Acre, né, reverenciado naquele estado, né, morreu e está sepultado lá, assim como o João Oliveira, não sei se você já ouviu falar, o Sanguinho, se o Pinduca é o que é hoje porque gravou os carimbós dele daqui, né? Então, assim, esse município já foi tão rico culturalmente falando que a gente precisa voltar a fazer com que esse município possa de novo ser essa potência que foi no passado, né? E eu tenho certeza, não sei onde você mora para a estrada, na Vila Nova já teve escola de música, na Mangabeira já teve escola de música, na Praia Grande já teve uma escola de música, na Santana já teve escola de música e hoje não tem mais. Então isso é, na verdade, um desfavor, né, para a nossa cultura e para a nossa educação. Eu tenho um sonho de realmente conseguir, de alguma forma, contribuir para que essas comunidades do meu município voltem a ter esse privilégio que é o contato com a música. Como eu falei, a música é extremamente necessária, não é uma luxúria. A música é uma questão de extrema necessidade na vida do ser humano, principalmente na vida das crianças. E isso não acontece. Eu quero atingir lá os outros estados, o país, beleza, mas eu preciso começar pela minha casa, né? Então, se eu conseguir com a minha música, com o meu trabalho, atingir as comunidades do meu entorno, eu já vou estar contribuindo muito, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir descobrir muito mais talentos, como já teve no passado, né? Essas pessoas foram grandes músicos porque tiveram oportunidades, né? Se você realmente, eu vou insistir, se você mergulhar na vida do Sandoval dos Anjos, você vai ver que ele era escritor, músico, trovador, ele era muita coisa, e esse município ainda o tem como um simples anônimo, com poucas as pessoas que o conhecem, né? Mas saiu daqui do nosso rio Armazém, né? E ganhou o estado do Acre e o mundo, fez hino para municípios da Bolívia, para tudo, uma pessoa assim que teve oportunidade e aproveitou, mas porque realmente alguém se preocupou com eles. E eu preciso assim, tenho essa sede de me preocupar com as crianças do nosso bairro, das nossas comunidades que estão aqui no nosso entorno de Ponta de Pedras. Já ouvi falar de um talento na escola onde quer nascer e que meio que, dependendo da pessoa, ela pode ser muito boa em alguma coisa? Eu acredito sim nisso, realmente. Eu creio que o talento ele não escolhe lugar, não escolhe ser humano, mas também eu acredito que o talento, para ele nascer em um lugar, em determinado lugar, em uma determinada pessoa, ele precisa a gente precisa entender que as oportunidades elas contribuem muito para isso, né? Porque às vezes você traz o dom, mas se você não multiplicar esse dom, né, você acaba não chegando muito tão longe em relação a uma pessoa que, embora não tenha dom, mas que ela tenha determinação, tenha oportunidade, qualificação, contato com pessoas que o queiram ajudar, né, que tenha principalmente assim ânsia por querer aprender. Isso também é determinante para que esses talentos possam surgir em qualquer lugar, em qualquer ser humano. E o que você falaria para a nova geração sobre a arte? Já é a última pergunta. Não, eu falo para qualquer criança, principalmente para a nova geração aí, a gente precisa conhecer dos nossos valores. Se você não conhece quem são as pessoas que estão no teu entorno, você não vai valorizar essas pessoas, você não vai valorizar a tua cultura do local. Você está fazendo um trabalho que é importantíssimo, você não sabia nem que a Associação Catumbi existia, né? Agora você já sabe. Então você precisa conhecer a sua realidade para que você possa, conhecendo a sua realidade, principalmente
proteger para que isso não acabe e transmitir esse conhecimento para outras pessoas, para que isso se fortaleça, para que a nossa cultura não morra. E principalmente a nossa cultura musical, ela precisa ser valorizada. Os nossos mestres aqui precisam ser valorizados. A Casa da Memória é um lugar fantástico para que você possa beber nessa fonte, de conhecer o nosso município, quem foram os nossos antepassados, né? Quais são as pessoas que precisam agora serem valorizadas. A gente ainda tem pessoas que estão aí, que já deram uma contribuição assim muito importante para esse município, como o Maninho, o meu pai que está aqui ainda, né? Essas pessoas precisam ser valorizadas para que a gente possa ter história para falar. Quem não tem cultura não tem memória, e a população hoje, lamentavelmente, a gente está vivendo num mundo globalizado, onde a gente está transferindo para essa gama de informações que está chegando aí o nosso pensar. Ninguém quer mais saber de escrever, ninguém quer mais saber de ler um livro físico, não é? Hoje, a inteligência artificial, ela chegou para ajudar o ser humano a realizar algumas tarefas, e o ser humano, enganadamente, ele transferiu para a inteligência artificial tudo aquilo que ele poderia fazer para melhorar e para crescer mais, né, intelectualmente falando. O IA, ele não está aí para fazer o nosso trabalho, ele está aí para ser uma ferramenta de ajuda, né? Então, hoje as pessoas, lamentavelmente, elas estão com esse pensamento equivocado. Então, o que eu posso dizer é que ler um livro físico ainda é importante, é que escutar a história ainda é importante, é que sentar na porta da casa, escutar o nosso voz ainda é importante. Então, isso eu digo para a nossa geração. Quando eu passo uma música lá na minha escola, eu digo quem é o compositor, levo o compositor lá. Eles precisam saber da nossa realidade para, assim, principalmente, se blindarem e passar isso para as suas futuras gerações. Esse é o recado que eu deixo para todas as pessoas e principalmente para as crianças. Sobre o que você falou sobre as IA, já foi confirmado que antes, o tempo de reação de uma pessoa vendo alguma coisa era de 12 segundos. E atualmente, por conta do excesso de uso com IA, de vídeos muito rápidos, que se você não prestar atenção, a pessoa pula e esse conteúdo não vai para frente, esse tempo diminuiu para 8. E só para você ter uma base, um peixinho dourado tem 9 segundos de atenção para alguma coisa. E isso, na minha opinião e provavelmente na sua, é até meio preocupante, porque quanto mais uma IA fica inteligente, mais as pessoas querem usar, e quanto mais elas usam, mais dependentes elas ficam. E ficam cada vez mais ignorantes, né? Hoje em dia, a gente não tem mais trabalho nem de levantar para desligar a televisão, né? Então a gente está ficando, eu digo para os meus alunos que a gente precisa também exercitar o nosso cérebro. O nosso cérebro engorda, não é só no nosso corpo, né? Então a gente precisa fazer exercícios com que a gente possa estar exercitando todas aquelas funções que antigamente eram cotidianos, no nosso cotidiano, normais, né? Eu digo para todo mundo que eu sou do tempo que eu saía em Belém para pesquisar lá na biblioteca do Centur, emprestar um livro, escutar um disco na fonoteca, consultar um jornal de 1900 e não sei quando que falava de um episódio musical, não é? Então a gente não ia para lá. Hoje em dia a professora passa um trabalho na escola, o aluno corre logo ali na internet, no Google, então no IA, para resolver as coisas. E o mais grave de tudo, tem trabalhos aí de universitários que eles estão sendo totalmente barrados, porque ninguém quer mais pensar, ninguém quer mais queimar neurônios, estão fazendo tudo por inteligência artificial. E que tipo de profissional essas pessoas vão ser, né? Eu ficaria receoso de repente, me consultar com um médico que está enveredando por esse caminho aí. Né? Eu já percebi isso também. Então, você se lembra quando foi que as IAs começaram a ser produzidas? Não tenho essa informação assim precisa, mas não tem muito tempo.
Pois é, desde lá para uns 2023 a 2020, de 2022 a 2023. Só que desde lá até agora, as IAs ainda são, tipo, muito burras, por assim dizer. E se uma pessoa ficar dependente de uma IA que não consegue nem mesmo fazer uma pesquisa rápida, aí a situação fica complicada. Sim. Ontem mesmo, eu sou, tipo, uma pessoa fissurada em dinossauros, principalmente aqui. E quando eu fui pesquisar um que eu conhecia no Google, e até cheguei a baixar o ChatGPT, porque eu não uso, eu baixei e pesquisei lá, não apareceu nada. Tudo dizia que não existia. Mas... Vamos lá. Isso realmente é verdade. Quando eu fui pesquisar em umas 3 IA diferentes, não apareceram nada sobre o dinossauro Tapevenatrix. Mas hoje, quando eu tava fazendo essa edição e eu fui procurar, tava aparecendo. Tipo, pareceu que o IA se fez de desentendido em um dia e depois inteligente no outro. Ai, sinceramente, se as pessoas estão ficando dependentes disso, pelo amor de Deus, não vai demorar muito pro mundo acabar. O Deus não precisa nem fazer o apocalipse, porque com pessoas desse tipo, o esforço do apocalipse ia ser até muito, um exagero. Mas, enfim, não querendo colocar coisa cristã no meio de um assunto de música, vambora pro vídeo que já tá praticamente terminando. Quando eu fui em um site especializado, tava tudo sobre ele lá. Porque quando uma pessoa faz o estudo sobre algo e coloca, aquilo lá pelo menos é algo que existe mesmo. Sim. Não foi algo que uma IA simplesmente achou um resumo e colocou. Porque ainda a maior virtude do ser humano é realmente saber pensar, imaginar e botar em prática. Uma IA não consegue fazer isso. Exatamente. Mas é isso, né? E aí? Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu tô tranquilo. Se não tiver mais nada para perguntar, eu quero te agradecer aí pela oportunidade. De repente, se eu tiver o privilégio de, quando o teu trabalho estiver pronto, você me enviar, eu vou ter a satisfação de... Tudo bem, eu vou fazer isso. Quando o meu trabalho estiver pronto, eu vou enviar. Eu vou enviar para você, para alguns professores, e no meu canal do YouTube. Ah, legal. Manda para mim o link que a gente pode acessar aí. Bem, então, esse foi a primeira pessoa que eu entrevistei, o professor André. Professor, foi uma honra conhecer você pessoalmente. Achei você uma pessoa muito legal. E espero que um dia, se eu acabar indo para a carreira de músico, possa tocar em algum show com você. Mas agora iremos passar para o segundo participante desse quase documentário de tão longo que tá. Luiz. Para a segunda pessoa que eu irei fazer entrevista, estarei entrevistando aqui o meu primo Luiz Santos. Então, vamos começar? Vamos. Qual o seu nome artístico? Bom, o meu nome artístico é Luiz Santos. Alguns me conhecem como Luiz Santos, outros me conhecem como Luizinho Santos, entendeu? Então, o motivo de tudo isso também vem o quê? O nome do meu pai era Luiz, que ele sempre saiu com São Sebastião, era músico, ensinou também no Museu do Marajó. E o que é que acontece nesse sentido? Pelo fato do nome dele ser Luiz, eu era menor, né? Eu sou ligado à música desde meus 5, 6 anos. Então, eu só olha, Luizinho, enfim, ficou aí nesses dois. A quais linguagens artísticas a sua profissão está relacionada? A música, no sentido todo, independente se nosso instrumento é esse, é aquilo, mas vamos dizer assim, nosso sistema musical hoje em dia está inserido, vamos dizer, num contexto geral de tudo. Por que de tudo, né? Isso, gente, isso é uma opinião minha como músico, entendeu? Eu tenho meu ponto de vista que hoje em dia a música está inserida em todos os aspectos de linguagem. Porque, dá um exemplo, a arte.
A arte ela é envolvida também na música, né? Então, vem o que mais depois disso? A arte, vem o teatro, vem uma série de coisas. Se a gente for fazer aqui, né, a gente vai anotar mais de 20. Então, a música ela sempre esteve presente, né? Principalmente agora, nesse mundo atualizado que a gente está, entendeu? A música ela está presente em tudo, né? Pode ver que até para te montar algo para te divulgar hoje em dia, seja marca, seja alguma coisa, ali a música está presente, entendeu? Então o pessoal às vezes, porque a música veio, não tem essa necessidade, a música é muito necessária. Eu acho assim, né, que as escolas, assim, né, num bom sentido, não estou criticando, deveria, né, ter algumas questões de musicalização. Só que também hoje a gente também entende que tem as escolas já de música, né, que tem aqui em Ponta de Pedramão, né? Tem a Associação Cultural de Catumbi e Ponta Pedrense, né? Então tudo isso já é uma forma da gente ter um bem muito precioso, que é a música, para ajudar no desenvolvimento, né, social do nosso sistema de música, assim. A cultura da nossa comunidade influencia o seu trabalho de músico? De que forma? Olha, primeiro, né, que o nosso Marajó é cheio de cultura, né? O nosso Marajó é cheio de cultura, só que muitas das vezes as pessoas deixam a cultura dos outros influenciar a nossa cultura. Entendeu? A gente acaba perdendo de preservar a nossa cultura para as outras culturas que vêm de longe, chega e acabam sendo influenciadas. Mas a cultura que a gente tem em todo o nosso Marajó, ela influencia, pelo menos eu como músico, influencia assim a minha profissão, entendeu? Então, exemplo é carnaval aqui, entendeu? Eu já toquei, então ajuda a influenciar a gente estar ali presente tocando. Em Cachoeira tem festividade do Glorioso São Sebastião, ajuda muito, porque é uma festividade também que hoje é patrimônio cultural e material do Brasil. Então sempre vem convite pra gente, sempre a gente é requisitado para estar ali para tocar. Então já é uma influência no trabalho da gente, né? O carimbó, que é o maior que a gente tem aqui dentro da Ilha do Marajó, né, que é patrimônio cultural e material do estado do Pará e também do Brasil também agora, né? Então o carimbó tem um grupo de carimbó em todos os municípios, eu creio, né? Eu espero que sim, mas de uma forma ou de outra a gente é influenciado a tocar, porque a gente gosta e ama a cultura, entendeu? E a gente acaba influenciando outras pessoas também a querer, entendeu? Porque hoje em dia tu participa de um grupo, um amigo teu vê, olha, poxa, fulano tá ali participando, eu quero participar, olha lá, né? Não é o caso que todo mundo vai ser sempre assim, mas tem alguns que quando começa que vê um amigo ali presente, principalmente as crianças, né? Então, nesse contexto, assim, a gente tem essa influência muito grande. Qual o motivo de você querer ser um artista? Olha, o motivo, ele não vem nem ser de um motivo. Primeiramente, né, sempre tem comigo que sempre é um dom que Deus ele dá para cada um de nós, né? Eu sempre vi dessa parte. Se hoje em dia eu toco, faço cultura, toco na igreja também, que é uma das principais formas que eu gosto muito é tocar também na igreja, até porque também no meu começo, depois que meu pai não pôde mais continuar dando aula, né, que meu pai também sempre foi minha influência para mim estar na música. A igreja também me acolheu, deu para mim estar presente, participando. A igreja foi me acolhendo no momento que meu pai não pôde mais dar aula. Eu tinha as irmãs, olha, poxa, até hoje não existe esse projeto social Irmã Maria das Neves, que
entendeu? Então a igreja ela é fundamental, entendeu? Então a gente tem que ter esse modo de pensar, entendeu? Então o que me influenciou a ser, vamos dizer assim, um artista, entendeu? Primeiramente foi meu pai, entendeu? Que sempre foi um músico excelente. Para mim vai ser sempre o melhor músico que eu tive, até porque hoje também, indiferentemente, eu não tenho mais meu pai. Eu perdi meu pai com 15 anos. Então isso foi algo que deixou para mim, entendeu? E o que me influenciou a segunda? As folias de São Sebastião, as ladainhas, sempre teve presente, entendeu? E fora isso, a nossa cultura, que é o carimbó, que querendo ou não, se a gente não estiver ali para preservar, vai chegar um momento que não vai ter prosseguimento. E pode chegar um momento também que a cultura desse carimbó possa morrer. Pelo fato de que? Falta de músico. Então também isso é uma influência muito grande. Quando a gente se coloca que a gente gosta e ama a cultura e gosta de fazer, é sinal que a gente precisa estar sempre presente para que isso não morra, né? Então essas são influências, entendeu? E também repassar para as próximas gerações que estão vindo, né? Nossos filhos, netos. Então tem uma série de coisas. Você segue alguma rotina para criar sua música? Olha, meu instrumento ele é violão, né? Então a gente tem algumas músicas assim que estão criadas, né? Mas a gente ainda nem tirou do papel, tem melodia pronta. Então a gente tem a rotina da seguinte situação, né? Porque muitas das vezes a gente toca na igreja. Dá exemplo, quando a gente vai tocar na igreja, a gente marca um ensaio. Dá exemplo, antes desse dia aqui, antes do domingo a gente vai ensaiar a hora, então vai ensaiar 2 horas da tarde, como sempre foi mais ou menos essa rotina, entendeu? Ensaio 2 horas da tarde, 4 horas, já que no outro dia, eu até vejo, são 2 dias de ensaio antes do domingo, para poder tocar no domingo, mas, se falando em questão de musicalidade, assim, de criar, muitas das vezes sim, entendeu? A gente tem uma rotina eu particularmente, no meu ponto de vista, às vezes eu chego à tarde, né, e sento para estudar aquilo, da música, para montar melodia, entendeu? Montar letra, entendeu? Porque a gente precisa também estar um momento sozinho, pensando para ver o que é que eu vou produzir. Essa música aqui ela vai se falar sobre o quê? Vai se falar sobre o Marajó, sobre vamos criar uma música que fale aqui sobre Ponta de Pedras, entendeu? Então primeiramente eu vou ter que buscar, não que seja algo assim, como é que eu posso explicar para não levar uma palavra mal, não que seja algo assim velho, não. Tu vai trazer memória que Ponta de Pedra já teve, que o que foi que já se passou, pessoas que deixaram legado, então tu pode construir a música nesse sentido, entendeu? Eu, particularmente, no meu ponto de vista, eu acho assim, né? A gente vai ver as informações que aqui tem pra gente poder adicionar uma melodia, numa letra de uma música, pra gente poder falar sobre a nossa cidade e também algo de preservar esse sentido, né? De montar. E também sempre tu tem que estar num lugar que tu possa te sentir bem, pra te poder criar. Essa pergunta aqui é sempre um pouco estranha de falar, mas creio eu que está perguntando, tipo, quais são os recursos que você usa para, tipo, tocar as músicas? Quais são os instrumentos que você mais toca? O que eu mais toco hoje em dia é instrumento de corda, que no caso é violão. Toco teclado, mas a minha paixão maior é o violão, entendeu? Então, os recursos que a gente usa, né? Por exemplo, no manual, particularmente é somente o violão, entendeu? Usado os dedos, tanto a mão esquerda quanto a direita. A gente usa a esquerda aqui para fazer as tonalidades, as notas musicais, e aqui para fazer o ritmo. Esses são recursos assim no manual, né? E também quando não se precisa ligar em nenhum local. Agora, quando tu já vai fazer um show, uma apresentação em algum lugar de grande porte, aí sim, tu já tem que estar com violão elétrico, entendeu? E
Esse é o recurso, entendeu? E alguma das maioria das vezes a gente precisa colocar em prática a questão, às vezes, não que todo o tempo tu vai usar, mas ter também as partituras, cifras, entendeu? Porque às vezes pelo fato de ser muita música, a não ser que tu já venha ensaiando um bom tempo atrás, mas às vezes é muita música, muita repertório grande, e às vezes tu precisa estar ali com um iPad, um tablet para te não se perder. Você já encontrou dificuldades para produzir essa arte? Já, isso tem todo tempo, em todo lugar. Vitor, eu costumo falar que todo tempo a gente tem uma dificuldade. Até pra gente começar a aprender, porque a nossa aprendizagem, agora nós já tem mais algo evoluído. Tu passa hoje em dia numa faculdade de música, tu pode cursar tua faculdade em Belém, ou até mesmo se tiver um polo, por exemplo, no município que a gente mora, tu pode fazer, entendeu? Mas a dificuldade ela nunca tá fora, sempre ela tá incluída, porque são vários, vamos dizer assim, são vários quesitos, entendeu? Até mesmo para te gravar hoje em dia, entendeu? Tu tem apoio de algum lugar? A maioria das vezes não. A maioria das vezes o que acontece? Você tira do seu bolso para você pagar um estúdio para você realizar aquela gravação, entendeu? Então, por exemplo, eu que toco, vou gravar um CD de guitarrada, eu vou ter que correr atrás do quê? De músico, a maioria das vezes, ou até mesmo um instrumento que a gente não tenha, para poder montar um trabalho que a gente grava guitarrada, que também não vai todo o tempo fazer só no violão, entendeu? Não se faz só no violão quando é para montar um projeto, né? Vamos dizer assim, desse modo que eu tô falando, um CD de guitarrada ou um DVD. Tu precisa pagar produção, precisa pagar alguém que vai filmar, entendeu? Então tudo isso gera custo, então a dificuldade já começa aí, entendeu? E muitas das vezes o que acontece que não tem dificuldade? O apoio. E hoje em dia o apoio, se tivesse um apoio de grande porte, seria essencial, mas na maioria das vezes não tem, entendeu? Até mesmo o próprio de quem? Da família, entendeu? Enquanto talvez tu torce para um que está lá fora, será que não é o certo também torcer para que dê certo da pessoa que está ali do teu lado sempre, que tu tá vendo todo dia, entendeu? Porque te dá um exemplo, tu toca violão, Vitor, só um exemplo, né? Tu toca violão, poxa, eu queria estar tocando ali, poxa, mas não tem, sei lá, ninguém me apoia, entendeu? É muito raro a vez chegar um amigo contigo e dizer, não, mano, vai lá que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E quando tu chega a falar isso, às vezes pra algum amigo, o cara diz, mano, tu vai te meter nesse negócio de música, entendeu? Isso eu já escutei muito, entendeu? Mas tem sentido que a gente tem que repensar, entendeu? Eu acho que as dificuldades estão inseridas todos os dias justamente pra gente nunca desistir, entendeu? Porque se a gente desistir, a dificuldade vence a gente. Você acredita que a arte pode transformar realidades? Transforma. A arte ela transforma, Vitor. Porque eu posso dizer que a gente já viu muita dificuldade nessa vida, entendeu? Eu sou novo, mas já vi muitos perrengues. E eu já vi que a arte, ela transforma, entendeu? Transforma para te formar um cidadão de bem, entendeu? Para te ser respeitador, para te ter um caráter bom, entendeu? Então a arte, quando ela começa a estar presente na vida de cada ser humano, independente de profissão, ela começa a transformar a pessoa, entendeu? Agora, quando ela não tá, entendeu? É muito raro, mas tu sabe, a gente sabe das situações que acontecem. Então, a arte ela transforma, ela muda, entendeu? Quantos jovens que poderiam estar aprendendo um instrumento, a tocar, entendeu? A poder ajudar a nossa cultura, o nosso ambiente de profissão, vamos dizer assim, se a arte estivesse todo o tempo presente na vida de cada um desses seres humanos, assim, eu acho, no meu ponto de vista, que a gente estaria muito melhor, entendeu? A gente estaria muito acima do que a gente espera.
entendeu? A gente teria produtores muito bons, entendeu? Quais são os seus sonhos enquanto artista? Olha, Vitor, meu sonho enquanto artista é que a nossa cultura ela nunca acabe, entendeu? Meu sonho, um dos meus sonhos é esse, entendeu? O meu segundo sonho é ter um CD de guitarrada gravado de minha autoria, entendeu? Não só mim, poder ter outras pessoas junto participando, entendeu? Ajudava a valorizar. Eu não penso, assim dizer, eu penso grande, entendeu? Mas eu penso também num coletivo, em poder ajudar outras pessoas também, entendeu? E participar, né, de muitos projetos, né, de pessoas conhecidas que a gente tem, que a gente quer ver, são referência pra gente, entendeu? São referência, e eu espero um dia eu poder participar, né, de um projeto com alguém que já foi referência e é referência pra gente. Há quanto tempo você trabalha no seu ramo artístico e quantas apresentações você já chegou a fazer? Olha, Vitor, eu tô desde muito cedo. Eu comecei ali, eu acho que no ano de 2009, 2008. Deve ter quase uns 13, 14, 15 anos por aí, entendeu? Ou mais até, mas eu acho que deve ter uns 15, 13 anos mais ou menos. É essa base aí, entendeu? Porque quando eu comecei, eu era desde criança, desde os meus 6 anos. Desde muito criança eu já estava envolvido, entendeu? Na música. O pessoal fala que quando eu nasci, tem o Albertinho, que é um pessoal que sempre fala, sei se alguém já viu aquela mutilação de uma criança com violão aqui. O pessoal diz que eu já estava envolvido desde muito novo. Então, de fato, é verdade, né? Eu sempre estive envolvido na música, então é mais ou menos essa base aí. A média de show, assim, apresentações, entendeu? Eu acho que já passei ali por uns 70 apresentações, 80, isso já não foi mais de 100, né? Porque a gente, hoje em dia, no nosso período de gravações, incluindo tudo, entendeu? A gente já viajou muito, entendeu? Inclusive, a gente já foi para lugares que a gente nem imagina estar presente. O que faz você dizer que queria ser um artista? O que me faz dizer, Vitor, primeiro é que, como eu falei, né, Deus ele dá um dom para cada um de nós, certo? Então, o que me faz dizer, primeiramente, é que Deus ele pensa em um projeto em nossas vidas, entendeu? Segundo, que meu pai sempre foi o maior professor para mim de música que eu já tive. E também o que me faz dizer que ser um artista é valorizar, né, a nossa cultura, como eu falei no vídeo, nas outras perguntas que já tem, entendeu? Para que isso nunca acabe, porque a gente precisa estar mantendo sempre, entendeu? A gente precisa estar ali presente, né? E lembrando que o artista não é só aquele que canta, tá em cima do palco, porque muitas das vezes as pessoas interpretam assim, o artista é aquele que está cantando no palco e os músicos são aquele. Não. Quando tu tá no ramo musical, tu é artista, entendeu? Tu tá presente ali, entendeu? Então, a gente precisa colocar isso na nossa mentalidade, que a gente, quando você é artista, independente se tu é um artista de diferente estilos musicais, entendeu? Mas tu continua, entendeu, levando o teu trabalho à frente de qualquer forma que tu possa contribuir, entendeu? Para que nunca morra um trabalho que também tu começou a construir. Qual foi a sua melhor conquista como um artista? Olha, a minha maior conquista como artista, sendo sincero, foi quando eu ganhei meu primeiro violão, entendeu? Porque eu tocava com violão emprestado dos outros, entendeu? E isso particularmente é muito chato, entendeu? Porque nem todo mundo gosta de estar emprestando seu instrumento, entendeu? Nem todo mundo gosta de estar ali emprestando o que é seu, que às vezes tu tem que ter as coisas tuas de um modo ou do outro. E
Essa foi a minha maior conquista quando eu ganhei o primeiro violão, que inclusive quem me deu foi minha mãe. E a segunda conquista minha foi um dia poder tocar junto com meu pai, entendeu? Porque esse era o meu objetivo, entendeu? E um dia poder tocar junto com meu pai. E um terceiro que eu tenho, que eu sempre guardo no meu coração e sempre eu falo para todo mundo, que era sempre tocar na igreja. Meu sonho sempre foi tocar na igreja, entendeu? Eu morava em Cachoeira, olhava para cima do coro, eu via pessoas cantando, eu dizia, eu nunca vou chegar lá, entendeu? Mas Deus é tão maravilhoso na vida da gente que Ele coloca as coisas para serem realizadas, as coisas da forma que Ele sonha para nossas vidas. Você já chegou a pensar que em algum momento você não conseguiria chegar onde chegou? Sim. Ou esse pensamento de não conseguir te deu força para ir mais para frente? Não, eu nunca pensei, né? Nesse ponto de vista, eu nunca pensei, entendeu? O meu plano sempre foi o plano A, entendeu? Dificilmente eu tive um plano desse e não vai dar certo. O meu plano sempre foi o plano A, vai dar certo, eu vou confiar e eu vou conseguir realizar, entendeu? Esse sempre foi o plano que eu tive, entendeu? Eu nunca cheguei a ter um plano de dizer, eu nunca vou conseguir, porque acho que primeiramente tu tem que ter fé. Fé é o que importa para te começar um projeto, entendeu? E eu nunca deixei de colocar Deus na frente de tudo que eu sempre almejei na minha vida, entendeu? Existe algum lugar que você gostaria muito de estar para expandir a sua arte, para expandir sua música? Olha, nós temos vários lugares, né? Eu tenho um lugar, né, que eu digo que sempre eu quero poder um dia estar presente, que é a escola, entendeu? Ela que faz expandir o que a gente faz, entendeu? Para a gente poder conseguir, não mérito de reconhecimento, mas para a gente poder conseguir expandir a arte que tu faz, tu precisa repassar de geração para gerações, entendeu? Para te poder o quê? Lá na frente tu vai gerar frutos, entendeu? Então, no meu ponto de vista, eu, Luiz Santos, entendeu? Eu penso desse modo, entendeu? Eu não sonho estar ali, lá no último degrau, tá lá em cima, entendeu? Eu sonho que estar presente um dia numa escola para repassar conhecimentos, entendeu? Que isso sim ajuda a tu expandir a tua arte, entendeu? Agora, cada um tem o seu método de pensar, entendeu? Mas o que eu penso é isso, entendeu? Tu educar, tu transmitir conhecimentos, essa é uma forma também de tu expandir o que tu faz. Bem, eu queria saber se existe alguém que é sua principal inspiração para continuar. Meu pai. É só seu pai ou tem mais alguma outra pessoa? Não, sempre foi meu pai. Sempre foi e sempre será, né? Sempre será. Além do violão, você toca mais o que depois de piano? Olha, além do violão, teclado, né? Eu toco flauta, entendeu? São esses três instrumentos, bateria, entendeu? Apesar do teste enferrujado, entendeu? Bateria e alguns instrumentos de percussão, entendeu? Incluindo a bateria já é uma percussão. E o que você diria para as novas gerações? Olha, eu digo o que eu diria e digo para as novas gerações, entendeu? É que preserve a nossa cultura, entendeu? Que não deixe o que a gente tem de tão precioso na nossa ilha do Marajó, num todo, incluindo os municípios, não deixe acabar o que a gente tem tão precioso, que é a nossa cultura. Porque vem gente de fora, de outros países, para conhecer o que a gente tem, e acaba que a gente não preserva isso, entendeu? Como eu já falei, muita gente deixa a cultura de longe vir e a gente esquece da nossa, entendeu? A gente acaba adquirindo conhecimento de outras culturas, não que não seja importante quando ela é de um bom para ensinar, entendeu? Mas eu penso nesse modo, entendeu? A gente tem que preservar o que é nosso, entendeu? Se a gente for colocar no bico da caneta quantas coisas de cultura a gente tem presente
no dia a dia da gente, são muitos polos que a gente não conhece e polos que vão começando, entendeu? Então o que eu digo para a nova geração é isso, que possam, independente das profissões que querem, entendeu? Possam cuidar da nossa cultura, entendeu? Possam se formar em algo que também ajude a preservar o que é nosso, entendeu? Porque o nosso Marajó ele é rico de conhecimentos culturais. Obrigado pela sua participação, Luiz. Valeu, mano. Então, de alguma forma, eu e o Luiz quebramos o tecido da realidade. Tá, brincadeiras à parte. Até agora eu tô meio surpreso com esse final. Que toca aqui foi esse? Tá. Bem, foi também uma honra fazer uma entrevista com o meu primo Luiz. Já conheço ele há um bom tempo, por isso que eu não fiz tantas perguntas assim pra ele. Porque normalmente de um jeito ou de outro a gente já ia acabar conversando sobre essas coisas. Então, bem, antes dessas informações ficarem mais pra cá do que pra lá, porque já até responderam, né? Ou mais uma vez eu tô fumando banana. Ou eu tô com certeza monarcando. Bem, esse foi o meu trabalho de artes, que acabou demorando um tempinho até demais, porém acabou tendo uma edição que eu diria que foi até rápida. Certas informações e imagens eu não consegui achar, não sei porquê. Eu pesquisei muito e não achei. E também eu preferi colocar certas coisas da vida social dos dois um pouco mais de fora, até porque como eu vou postar no YouTube, eu não tenho certeza se vai ou não crescer o vídeo, até porque quanto maior um vídeo, menos as pessoas querem assistir. Mas enfim, acho que é isso, né? Terminei meu trabalho às 3 da manhã do dia 30. E bem, teve mais de 1h20 de duração, praticamente um curta, um longa, um documentário. Acho que eu não tenho mais nada o que falar. Eu não roteirizo nada, então isso tudo é mais no vamos falando e pode crer, aconteça o que for acontecer. E algumas informações estarão na descrição do vídeo no YouTube. Então, se quiserem conhecer alguns dos projetos que foram ditos nos vídeos, estará lá na descrição. Bem, eu sou o José Victor Gomes Moraes, mas estarei enviando isso no meu canal, então podem me chamar de Black.